Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Ucrânia ataca a Rússia e agora Putin. A Rússia está destruindo toda a infraestrutura ucraniana, tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e também ative o sino das notificações para ser avisado sempre que postarmos vídeos novos. Também convido a todos a fazerem parte dos nossos grupos no Telegram e WhatsApp. Os links estão na descrição desse vídeo. Pois bem, pessoal, quero avisar vocês que eu não estou fazendo vídeo, não fiz vídeo por esses dias, devido a um problema na câmera do meu celular. Por isso, toda ajuda, pessoal, de vocês é importante para que possamos melhorar a qualidade dos nossos vídeos, a qualidade da nossa imagem e também do áudio. Por enquanto, para não ficarmos sem postar vídeos aqui no canal e sem deixar de informar vocês, vamos fazer vídeo em formato quase como um podcast, né, pessoal? Pois bem, vamos falar a respeito desse ataque da Ucrânia em território russo. Não antes desse ocorrido, a Ucrânia teria atacado tão longe, tão adentro da Rússia. A Ucrânia atacou aí cidades em torno aí de 500 e 700 quilômetros de distância, Rússia adentro, pessoal. Olha só aonde está chegando a ousadia da Ucrânia. Medvedev já tinha dito, alguns meses atrás, que se o território russo fosse atacado, seria o fim do mundo. E agora, como que fica essa situação? Os drones que atingiram aí duas bases militares na Rússia estão muito longe aí da fronteira ucraniana. Como eu disse para vocês, uma cidade a 500 km, a outra 700 km. Distâncias muito grandes que esses drones percorreram antes de serem, segundo o Ministério de Defesa da Rússia, destruídos. Mas o que aconteceu ali? Destroços segundo os russos, destroços desses drones acabaram caindo e matando 3 militares e ferindo outros 4 em uma das bases. Eu coloquei aí para vocês verem aí a distância, que ficam essas duas localidades em relação ao território ucraniano. Olha que eles percorreram muitos e muitos quilômetros sem serem abatidos, pessoal. Seria uma falha de defesa antiaérea da Rússia? Será que os russos não estavam contando que os ucranianos poderiam atacar tão longe o seu território e por isso não havia armas antiaéreas no decorrer desse percurso? Isso foi uma tentativa da Ucrânia, obviamente orquestrada pelo Ocidente, com informações de satélites norte-americanos, onde os russos estavam aí preparando uma grande ofensiva, com bombardeios a toda a infraestrutura ucraniana. Detectados esses bombardeios, os ucranianos tentaram aí impedir de alguma forma que esses ataques chegassem ao seu território. Podemos ver, pessoal, que isso está se escalando gravemente, mas segundo o Ministério de Defesa da Rússia também, os ataques russos não foram parados, apesar desse ataque ucraniano. Eles conseguiram aí destruir 17 pontos considerados críticos dentro da Ucrânia. Todos os alvos, esses 17 alvos críticos foram atingidos pelos bombardeiros russos. Vale destacar, pessoal, que na minha visão, um erro muito grave da Rússia foi não ter feito esse tipo de guerra antes, Como já trouxemos aqui o nosso convidado, o delegado Dr. Rodolfo Laterza, ele disse que os russos não queriam destruir a infraestrutura ucraniana no primeiro momento. Mas no decorrer da guerra, os ucranianos não se renderam, o governo ucraniano também não caiu, e também por um elo de ligação entre o povo russo e o povo ucraniano. Eu tenho uma visão, pessoal, que se fosse para o Putin fazer esse tipo de guerra, era melhor que ele não tivesse nem começado, visto que a Rússia começa aí a pagar um preço muito alto, apesar de estar destruindo toda a Ucrânia. A mídia ocidental nunca vão falar para vocês que a Ucrânia está numa situação muito calamitosa. Essa é a realidade da Ucrânia, com suas tropas sendo duramente destruídas na linha de frente, muitas e muitas baixas para o lado ucraniano. Obviamente que existe baixas também para o lado russo.
mas os russos conseguiram aí, se retraindo de Kherson, acabaram se fortalecendo em outras regiões para fazer frente à contraofensiva ucraniana. Uma linha defensiva muito bem montada e os ucranianos atacando incessantemente, perdendo muitos e muitos soldados. Então fica aí essa análise nossa, né, pessoal, a respeito de que Putin deveria ter realizado esse tipo de operação ao qual está realizando agora, desde o início da guerra. Apesar que Putin, né, não encara isso como uma guerra, encara como uma operação militar especial, talvez Putin achasse que fosse recebido com flores e rosas, né, mas não foi isso que aconteceu. O povo ucraniano não recebeu assim. Pode-se dizer que na parte mais a leste, onde tem muitos descendentes de russos, muitos ucranianos aí com laços com a Rússia, né, podem sim ter recebido os russos bem, mas não foi o que aconteceu no restante da Ucrânia. O governo de Zelensky também não renunciou, não caiu e muito pelo contrário, acabou se fortalecendo com a ajuda da OTAN e a guerra foi se alongando, se prolongando. Daqui a pouco podemos estar entrando aí em um ano de conflito e as consequências disso tudo, uma Europa também economicamente ficando devastada, muitas empresas fechando e acabou atingindo aí todo mundo. E agora também essa crise aí do petróleo, onde a União Europeia e também os Estados Unidos colocaram um teto sobre o petróleo russo. Você já viu um comprador colocar preço no vendedor, colocar preço nas mercadorias de quem vende? Obviamente que isso vai ter uma resposta dura da Rússia, porque eles simplesmente podem fechar a torneira e fazer com que o preço do petróleo dispare. Uma outra consequência, outros países que vendem petróleo, né, podem deixar de vender porque o petróleo russo pode estar mais barato. Ou seja, esses outros países também podem fechar a torneira, fazendo com que o preço do petróleo dispare ainda mais. Então, como foi explicado, né, o próprio general Sergei Surovikin, ele percebeu que a Rússia, os soldados russos estavam fazendo uma guerra de guerrilha, não podendo destruir as infraestruturas ucranianas, pagando um preço muito alto por isso, né, tendo que fazer uma guerra, digamos assim, cautelosa. E isso acabou gerando muita dificuldade para as tropas russas, o que ocasionou muitas baixas. Mas qual que é a finalidade de destruir essas infraestruturas, pessoal? Atingindo as energias, né? Atingindo os abastecimentos de água, obviamente que isso também prejudica as tropas. Outra iniciativa da Rússia, atacar aí as ferrovias, os trens, que isso faz com que chegue tropas e também armamentos na linha de frente. Então Surovikin quer impedir que essas armas e tropas cheguem à linha de frente. E também causando caos, podendo jogar a opinião pública ucraniana, as pessoas, desestimularem as pessoas de lutar. Tem uma notícia não confirmada que 50 mil mulheres ucranianas foram convocadas, mas eu vou apurar a fundo isso para trazer para vocês. Então a notícia de hoje é que a Ucrânia atacou a Rússia que já estava atacando duramente a infraestrutura ucraniana, e esse ataque ucraniano foi uma tentativa aí de frear esse ataque russo. Vamos esperar para ver quais serão as consequências disso. Então eu vou ficando por aqui. Conto com o apoio de vocês, deixando o like, pessoal. O like é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que o vídeo é bom, é importante, aí começa a divulgar para mais pessoas. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.